A precificação na advocacia se tornou uma matéria fundamental hoje para o advogado que tem o seu próprio negócio, que precisa usar hoje uma metodologia, um critério na hora de passar o preço para o seu cliente. Este ano eu lancei o meu livro sobre diretrizes e estratégias para a formação de preço no consultivo contencioso. E com base no livro hoje e na minha experiência em diversos escritórios de advocacia, de diversas áreas, nós conseguimos chegar hoje num método específico para precificação, seja ela no consultivo ou no contencioso. O que é importante hoje é você considerar na hora de precificar os seus honorários. Então hoje existem 4 bases para precificação na advocacia. Essa base ela é usada também em outros segmentos. Quando nós trazemos para a advocacia, tem alguns critérios importantes que nós precisamos considerar, mas essas são as premissas básicas. Então, primeiramente a mão de obra. Então você precisa considerar o custo do advogado nesse preço que você está formando. Então vamos supor que você trouxe um cliente e qualquer advogado no escritório pode atendê-lo. Então você vai considerar todo esse custo com os advogados, seja um salário fixo, seja uma remuneração variável, sejam os benefícios. Num segundo momento, você precisa considerar também os impostos na hora que você for precificar os seus honorários e for passar o preço para o cliente. Porque se você já não considera os impostos, isso vai diminuir a sua margem de lucro no final. Terceiro ponto é você considerar o custo fixo do escritório. Então eu preciso repassar isso no meu preço também. Então muitas vezes é o custo com o aluguel, com o condomínio, a equipe administrativa, a secretária. Essas pessoas não são consideradas mão de obra, porque elas não estão ligadas diretamente à atividade fim do escritório, mas elas dão suporte à equipe jurídica. Então esse custo entra dentro do custo fixo, que eu preciso considerar também na hora de precificar. E por último, a margem de lucro. Aí sim, qual a margem de ganho que eu quero ter dentro desse contrato que eu estou precificando? A margem de lucro, ela é influenciada pela marca, pela reputação. Então, muitas vezes a construção do seu nome, da sua marca, ela não pode ser mensurada isso num número, mas ela agrega valor ao seu preço. Então, é importante que o seu escritório também trabalhe nessa questão de marketing, porque isso vai agregar valor ao seu preço. Então hoje a gente tem essas 4 bases para a precificação. Obviamente que quando você fala de consultivo e quando você fala de contencioso, há particularidades dentro de cada um desses serviços que podem ser prestados. Quando você fala do consultivo, geralmente você vai cobrar com base hora ou você vai cobrar uma mensalidade por mês. Então hoje eu tenho uma fórmula específica com base hora, que vai te ajudar a chegar no teu preço por hora, mas não é para você cobrar por hora do teu cliente, mas a partir do momento que você sabe qual é o preço de uma hora específica, você pode multiplicar isso pela quantidade de horas que você vai levar para executar esse trabalho. Logo, você consegue chegar num preço fechado para o cliente. Agora, quando nós falamos de contencioso de massa, um contencioso especial, você trabalhar com o conceito de base hora, de mensurar as horas, ele já é um pouco mais complexo, se você não tiver um sistema que te ajude nisso, né? Um timesheet, por exemplo. Quando nós falamos do contencioso de massa ou de volume, você pode usar o custo médio de um processo. Sabendo qual é o custo médio de um processo dentro do seu escritório, agregando uma margem de lucro, você saberá qual que é o preço ideal de um processo. Logo, você pode multiplicar isso pela quantidade de processos que você vai atender desse cliente e chegar num preço fechado. Quando nós falamos do contencioso especial, que muitas vezes são processos de longo prazo e geralmente eles são atrelados a um ganho no êxito, você precisa analisar hoje quanto esse processo vai custar para você ao longo desse tempo. E agregando uma margem de lucro, né, através da fórmula que considera alguns critérios específicos, né, para essa análise, você sabe qual deve ser o êxito ideal ao final do período aonde vai durar esse processo. Obviamente que você não tem um controle total sobre isso, mas você consegue mais ou menos estimar uma duração de tempo desse processo. Então hoje no meu livro eu abordo, né, essas 3 fórmulas que são baseadas na hora, no mês e no ano. E
e serve para qualquer área da advocacia, porque se eu for realizar um trabalho onde eu consigo mensurar em horas, eu vou usar uma fórmula com base hora. Se for um trabalho que vai durar meses, eu vou usar uma fórmula com base mês. E se for um trabalho que vai durar anos, eu vou usar uma fórmula com base ano. Hoje é fundamental para o seu escritório estruturar a precificação, porque ela está ligada à obtenção da receita. Então, se você erra nesse processo de obtenção de receita, você compromete todo o seu negócio, porque logo você pode estar gerando uma receita aonde não está cobrindo o teu custo e que não está te gerando um lucro ao final. Então, essa matéria da precificação, ela é fundamental hoje para os escritórios de advocacia, né? Então, você pode hoje contar com uma obra, né, com um livro que fala sobre isso também, e que eu tenho certeza que vai mudar a realidade do seu escritório, a sua visão financeira em relação ao seu escritório, e vai garantir a sustentabilidade do teu negócio a longo prazo.